você quiser, de forma que ele retorne ao usuário a soma dos números ímpares entre 1 e o número colocado. Já nesse comando da questão, a gente já tem que fazer um monte de raciocínio, certo? Ele quer que você entre com uma quantidade de números que você quiser. Aqui a gente já depende de duas coisas. A gente vai usar o scan, porque a gente está usando o entre, ele quer que você entre com o teclado algum número. E quantos números você quiser, a gente vai usar uma estrutura de repetição, que é a estrutura while, tá? A estrutura while, não sei se vocês entendem quando o Belo fala, mas ele realmente é uma função que tá lá para ficar se repetindo quantas vezes você quiser, de forma que você não sabe quantas vezes essa coisa vai se repetir, tá? É praticamente infinito se você não deixar alguma condição de pare, certo? Tipo, o programa do José Faro mesmo, tipo, pare, tem que dar algum comando para que ele pare. O que essa questão quer no final é o que está escrito nesse código aqui. Se eu colocar esse código para rodar bem aqui, resultado 1. Ei, Ed, Oi, dá só um zoom, aperta Alt e usa o screw do mouse. Alt, Scrum, assim. Vou É. aumentar um pouquinho aqui também. Vou deixar o chat. Consegui botar mais aí que eu acho que ainda tá pequeno pra galera ler. Eita, então vou botar aqui. É porque assim eu não consigo Não, ver o chat. o Alt screw mesmo. Qualquer coisa eu falo do chat aí pra ti. Beleza. Tá. Aqui embaixo eu espero que dê pra ler também, porque isso aqui é. Dá pra fazer também, eu acho. Tentei fazer nesse aí. Aqui? Ah, ô É. louco, dá mesmo. Não sabia disso. Tá. Tá, isso é uma coisa que eu não sabia do NetBeans, incrível. Aprendendo também. Digite o número, digitar 0 interrompe o processo. Digitar um número o quê? A gente quer digitar um número que todos os números ímpares, antecessores desse número, seja uma soma. Então, o que seriam números ímpares? 1, 3 e 5 e o 7. A soma de todos esses números dá 16. É isso o que essa primeira questão quer, no final das contas, certo? Posso repetir isso quantas vezes quiser, vai dar números diferentes, não importa. Aí, isso aqui vai se repetir infinitamente, porque a gente está usando a estrutura de repetição while. Aí a gente coloca essa condição bem aqui, que é para ela parar, porque alguma hora tem que parar. Se eu digitar 0, essa estrutura de repetição ela simplesmente para. Então, eu acho importante colocar isso aqui, tá? Beleza. Indo desde o princípio, como é que a gente monta uma coisa dessas do zero? Que nem o grande Belinho fala, um programa do Java é composto de pacotes que possuem classes, que possuem métodos, que possuem variáveis. E todo programa de Java tem que começar com o que a gente chama do método principal. Ele é o famoso public, static, void, main, blá blá blá. Mas eu tenho uma dica para vocês, que vocês podem só escrever no NetBeans PSVM e apertar Tab. Olha, ele automaticamente escreve no NetBeans. Então você não precisa decorar isso se você estiver trabalhando exclusivamente no NetBeans. Mas é aquela coisa, o Belo vai com certeza fazer com que a gente faça o programa no papel. Então é importante lembrar o que é o método principal, certo? Beleza. A gente tem nosso método principal em mãos e tudo que a gente vai trabalhar praticamente tem que estar inserido nesse método. Então tem que estar dentro desses dois colchetes, tá? Nossa declaração de variáveis. Eu vou declarar duas variáveis aqui. Vou declarar a variável n para um número qualquer e a variável ímpar que vai estar sendo igual a zero. Por que eu declaro ímpar sendo igual a zero? Eu vou usar esse ímpar em uma estrutura de repetição, tá? Tipo, quando eu faço ímpar mais, isso significa que eu estou fazendo o número ímpar mais um. E se eu não tiver nenhum número ímpar, tipo, só declarar ímpar, não vai ter nenhum número para fazer uma adição, tá? Então o computador meio que fica louco. Ei, Quais Ed, são as. Oi. faz de novo aí, porque toda vez que muda meio que de aba, fica pequeno de novo. Aí pode fazer bem muito aí. Tá É pequenininho. verdade. Tchu, 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 tchu. Pronto, Aqui. tá ótimo. Tá. Outra coisa que eu acho importante saber, mas acho que todo mundo sabe, a gente tem diferentes tipos de variáveis. A gente tem floats, que são números inteiros que podem tomar casas decimais. A gente tem os doubles, que são praticamente os floats, só que eles tomam muitos mais casas decimais. Tipo a idade do Belo, tá? O string, que é praticamente só uma palavra. Você escreve o que você quiser aqui dentro. Char é só um carácter, pode ser um A, pode ser um 1, mas tipo, só pode ser uma coisa. O char é limitado a ser uma casa de qualquer coisa que você queira, tá? A gente trabalha principalmente com floats e ints, quando a gente trabalha com esses problemas numéricos, né, que é saber qual é a soma dos números ímpares inferiores a um certo número. Então,
Eu só vou usar o int porque a gente não vai trabalhar com números quebrados, tá? Outra coisa que é importante, a gente vai querer trabalhar com entrada de dados, que está dito aqui em cima. Então a gente trabalha com aquele famoso scanner, né? Eu vou criar um novo scanner aqui, scan, igual a 1000, scanner, se tem ponto in. Isso aqui vai criar um novo scanner, mas como a gente sabe, a gente tem que importar essa biblioteca do scanner, né? E a gente vai aqui em cima, aí faz essa importação bem rapidamente. O NetBeans, ele faz isso automaticamente para você, se você quiser, mas é importante também lembrar como é que isso aqui é escrito, né? Porque no papel a gente não tem o auxílio do famoso NetBeans. Tá bom. Então o que, que a gente quer fazer agora? A gente quer criar uma estrutura de repetição que se repita infinitamente, ou até a gente dar uma ordem de alguma coisa, tá? Então, quando ele fala, a gente pode entrar com quantos números a gente quiser, a gente vai trabalhar com uma estrutura de repetição do while, né? O do começa aqui, termina aqui. Que nem eu falei anteriormente, a gente vai ter alguma condição para quando essa estrutura parar de funcionar. Então, vou botar enquanto o número que eu for colocar for maior que zero, né? Porque quando esse número for igual a zero, a gente vai ter o cessamento dessa estrutura de repetição. While está fora do parênteses e... Isso aqui não são parênteses, isso aqui são... Não sei, isso aqui. Esqueci o nome, infelizmente. Mas tem que estar dentro dessas coisinhas aqui, tá? Beleza. A gente tem que agora apresentar o que a gente vai querer fazer, tipo, para algum usuário, algum comando. Então, é aquele famoso system out println. Java é muito confuso porque dentro de comandos básicos, que nem mostrar alguma coisa na sua tela, você vai ter que fazer toda essa estrutura aqui, né? A gente não explica isso no começo porque senão iria confundir a cabeça de todo mundo, mas eu acho que até não explicando a gente confunde a cabeça. Mas o que vocês têm que saber é que isso aqui vai mostrar alguma coisa pro computador com uma quebra de linha, tá bom? Esse LN significa quebra de linha. Então a gente vai colocar alguma coisa entre parênteses aqui. Agora sim, só entre parênteses. Digite um número. A gente quer saber qualquer número que o usuário coloque. Eu vou colocar uma instrução, já que eu botei essa condição while aqui no final. Digitar 0 interrompe o processo. Só para a gente poder falar para o usuário que a gente vai ter essa condição escrita, certo? Muito bem. Depois que a gente tem isso aqui escrito, a gente agora vai receber algum comando do usuário que está utilizando o programa, né? Então, já que eu quero que seja n o número que vai ser que vai ser atribuído pelo usuário, né? O usuário pode escrever qualquer coisa que ele quiser para esse número. A gente vai simplesmente fazer um n é igual ao meu scan que eu criei, scan.next int, tá? O que isso diz? N vai ser atribuído ao próximo valor de uma int, ou um número inteiro, né? Que vai ser escrito, né? Vai dar oportunidade para o usuário escrever alguma coisa aqui. Tá, muito bem. E o que é que eu faço agora? O que eu faço agora é simplesmente descobrir quais são os números ímpares que estão abaixo do número que eu escrevi, certo? Para a gente descobrir isso, a gente tem que usar outra estrutura de repetição. Mas agora, já que a gente sabe onde a gente vai começar e onde a gente vai terminar essa estrutura de repetição, a gente vai usar o famoso for. Tá? Então a gente vai declarando for uma int igual a 1. Não, desculpa, uma int i igual a 1. Porque a gente vai utilizar ela para que a estrutura fique se repetindo do 1 até alguma condição que eu queira. Nesse caso seria do 1 até o número que eu escrevi, que é esse n, tá? Então vai ser de 1 menor ou igual a n. A gente sabe que quando a gente escreve só menor do que n, isso não engloba o n, certo? Mas quando escreve menor ou igual a n, a gente vai sempre estar considerando o n também. Ponto e vírgula e mais mais. E o que é esse mais mais? É que quando a gente termina uma instância dessa estrutura de repetição, a gente vai simplesmente adicionar um número a esse i, né? Então fica i igual a mais 1. É praticamente o que isso fala. Abrir esses colchetes aqui. Opa. Abrir colchetes. E o que a gente quer colocar dentro dessa estrutura de repetição for? Alguém sabe como é que a gente descobre se um número é ímpar ou par? A gente
tem essa resposta bem rapidamente com uma estrutura de condição, tá? Isso que é uma estrutura de repetição, porque vai ficar se repetindo até certa condição for atingida, né? Que a condição é quando esse valor de i aqui for menor ou igual a n. Mas quando a gente tem uma estrutura de condição, que é quando a gente quer que uma condição seja, desculpa. Quando a gente quer que uma condição seja verdade, a gente usa o if, né? Que é uma estrutura de quando alguma coisa entre esses coisas aqui for verdade. Esqueci o nome dessas coisas, cara. Alguém lembra? Eu sou muito burro. Sinto muito. E como é que a gente descobre se o número é ímpar? Número par é divisível por 2. Número ímpar não é divisível por 2. Então, com esse conhecimento, a gente aplica no ciência da computação bem facilmente, dizendo que o resto da divisão desse número por 2, isso aqui não vai ser igual a zero, né? Porque quando a gente... Peraí, desculpa. Um número ímpar, o resto dessa divisão vai ser igual a 1. O número par, o resto dessa divisão vai ser igual a zero, porque o número par é divisível por zero. E embolei completamente nas palavras, sinto muito. Mas beleza, o que, que isso aqui está querendo falar no final das contas? E resto 2 é igual a 1. Por que, que eu não botei só isso aqui? Porque senão eu estaria atribuindo esse valor desse resto aqui a 1. Isso aqui não é verdade. Quando eu boto dois iguaizinhos, né, significa que eu quero que essa condição seja verdade. Que o resto dessa divisão seja igual a 1. Tá? Porque senão você pode acabar fazendo caquinha no código. Muito bem. Se isso aqui for real, posso simplesmente pegar qualquer condição que eu queira e colocar entre colchetes aqui embaixo. Mas eu vou colocar só uma condição aqui, tá? Então isso não me requer que eu use colchetes. Então fica bem eclético aqui. Que isso aqui, meu Deus. Funciona. A condição que eu vou querer colocar aqui é que quando um número for ímpar, ou seja, quando o resto da divisão do número por 2 for igual a 1, a gente vai ter um número ímpar, que foi uma variável que eu coloquei anteriormente, seja igual a ímpar mais i. O que isso diz? Por exemplo, essa estrutura de repetição começa no 1. 1 de resto 2 não vai ser igual a 1, certo? Porque o 1 é um complexo matemático. Mas lá, quando essa estrutura de repetição chega no 5, por exemplo, 5 resto 2 vai ser igual a 1, tá? O resto dessa divisão de 5 por 2 vai ser igual a 1. Então ele vai pegar o número ímpar, que está descrito aqui como 0, e vai adicionar o número que a gente viu que o resto da divisão por 2 vai ser igual a 1. Então esse número aqui, que a gente está na estrutura de repetição, que ele vai dar o resto 2, ele vai adicionar no ímpar o próprio valor. Então seria, o ímpar está inicialmente colocado como 0, tá? E ele vai receber o valor do próximo número ímpar. Isso aqui vai ficar se repetindo até chegar no número que foi digitado. Então, praticamente aqui a gente já tem a resposta da nossa questão, tá? Isso aqui já consegue me dizer qual é a soma de todos os números ímpares que estão anteriormente ou previamente ao número que foi escrito, tá? Então, depois disso, eu só preciso fazer o seguinte. Eu preciso mostrar esse número na tela para que eu possa ter certeza que a condição está funcionando corretamente. Espera que isso aqui tá meio quebrado. Acho que isso aqui tá errado. Pronto. Isso aqui. Tá. Agora eu só preciso fechar e colocar o famoso systemout.println de novo. Vou colocar ele bem aqui. Systemout.println e vou mostrar qual foi o resultado da soma de todos os números ímpares que estão anterior ao número que eu quero. Então, a soma dos números ímpares de 1 até o número que eu quero, tá? É igual a mais ímpar, que é a soma de todos os números ímpares antes desse número, tá? Isso aqui já é praticamente o fim se a gente fizesse só uma vez, né, essa estrutura de repetição. E o que eu quero antes de poder só fazer que o programa rode? Eu quero que quando a gente tem a soma de uma repetição, a gente zere
esse valor de ímpar, certo? O valor da soma dos números ímpares. Por quê? Porque se eu não botar esse ímpar igual a zero aqui, vocês vão ver que essa estrutura vai se repetir e vai pegar a soma do número que eu peguei anteriormente e vai fazer uma soma em cima de uma soma. Então, ele vai ficar, tipo, acumulando somas infinitamente. Mas se eu zerar o valor de ímpar no final dessa repetição, eu não tenho que me preocupar com isso. Praticamente, isso aqui resolve a questão. Vamos ver se ela funciona. Ímpar.java. Run file. Não temos nenhum erro, então bora lá. Vou pegar o número 7. A gente tem o número 3, 5 e 7 anterior do número 7. Vai. 7 mais 5, 12, 3, 15 mais 1, 16. Pronto. Se eu ficar fazendo isso quantas vezes eu quiser, para números diferentes, vai ficar me dando a soma. Aconteceu um erro aqui porque eu botei sem querer essa apóstrofe aqui, porque eu apertei, sei lá, bati minha cabeça no teclado. Mas o programa tá funcionando, tá?